Tudo bom, Fernando? Há quanto tempo não falamos? Deixa-me só. Acho que está tudo. Está. Estou aqui a conseguir ouvir tudo já. Entretanto, a quem chegou aqui, entretanto, ao Facebook, digam-me qualquer coisa no chat só para testar. É só o que falta. É vocês. É vocês dizerem qualquer coisinha só para ter certeza. Porque é isso. Acho que de resto está tudo a funcionar ok. Olá, obrigada. Regi Regi. Ana! Alô, bem-vinda. Hoje temos aqui suminho. Hoje temos muita coisa para falar. Eu vou tentar não me esticar muito, mas isto é um tema. Isto é um senhor tema. Olá, Osvaldo, bem-vindo. Isto é um senhor tema. Eu estava aqui a tirar mais alguns apontamentos antes de abrir aqui o direto, mais algumas coisas que eu não queria esquecer de falar convosco. Obrigada, Osvaldo. Agora já estou mais descansada, já sei que está a chegar tudo em condições e ao vosso lado. Tenho aqui também dar as boas-vindas à Faria Mag no Instagram. Já agora digam-me de onde é que vocês me estão a ouvir. Já sei praticamente toda a gente, mas sei que há aqui algumas pessoas que ainda não disseram nada no chat, só para eu perceber até onde é que eu vou hoje. Nuno, boa noite, bem-vindo. Já não fazia aqui diretos há um bocadinho, não é? Vocês sabem, eu venho com uma grande força, faço imensos diretos e depois fico um tempo sem vir a recuperar a energia, porque eu a estas horas já não tenho energia para dar muito, para dar o litro a 100%, mas dou o meu máximo, vou queimar aqui os últimos cartuchos com vocês e depois, puf, cai para o lado. Vê se ouve-se bem. Boa, boa. É. Já me foram confirmando e felizmente isto aqui também parece-me estar tudo a funcionar bem. Coimbra. É normal se vocês ouvirem som de fundo, está bem? Estamos os dois em teletrabalho. Portanto, é normal que ouçam assim uma voz do além. Quem já está habituado aqui aos diretos já sabe, ou quem está nos cursos já sabe, que às vezes vem assim uma voz do além, mas é uma voz benigna. O além é só divisão ao lado. Imagino o que é que vocês estão para aí a ouvir. Olá, Cláudia, também, bem-vinda. Bem, vamos já começando, porque isto realmente é um tema que dá, dá muito, dá água pela barba, temos mesmo muito para falar hoje. Então, o tema aqui do nosso direto de hoje é o poder da tua sombra. Não é? Aquela coisa que a gente tenta sempre não ver e fugir ao máximo. É mesmo sobre isso que nós vamos falar hoje e de como a nossa sombra, de como a tua sombra, pode ser tudo o que tu precisas para abrir todas as portas. Olá, Cláudia Costa, bem-vinda. Ok? Portanto, é isso. É isto que proponho para hoje. Este é o menu do dia. Isto, curiosamente, surgiu-me este tema ontem, se calhar num sítio que muitos de vocês achariam meio improvável, que foi o TikTok. Felizmente já começa a haver cada vez mais, bem-vinda Susana, já começa a haver cada vez mais conteúdo bom nessa rede social, de espiritualidade, de saúde, entre muitas outras coisas. E então surgiu este tema porque vi uma pessoa que penso que até nem era terapeuta, mas era alguém que está obviamente no seu percurso de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, queiramos chamar, e que dizia que de facto nós podemos ter todos os incensos do mundo, podemos ter todos os cristais do mundo, fazer todas as terapias do mundo, ir para retiros, e tudo e mais um par de botas, mas enquanto não fizermos o trabalho da nossa sombra, nada feito, não é? E nós às vezes tentamos colocar toda a responsabilidade, digamos assim, da nossa cura, do nosso caminho em objetos externos, em pessoas externas,
em situações externas, em tudo aquilo que nós não podemos controlar. Nós colocamos toda a nossa responsabilidade aí, que é para depois não termos que ver o desagradável, não temos de ver o feio, não temos de ver aquilo que nos magoa, aquilo que nos custa. E eu vi realmente este vídeo, que me fez todo o sentido, porque fala muito do processo que tenho escolhido fazer cada vez mais e que de facto não é nada confortável, mas é extremamente necessário. E realmente pensei que nunca falei nisso aqui nos diretos, não é? E que eu acho que é cada vez mais importante nós falarmos sobre isto, porque cada vez mais nós nos vamos desresponsabilizando, porque não temos tempo para isso, não temos tempo para tocar no desagradável, porque dói, não é? Porque tudo isso, pronto, aquilo que já estive aqui a dizer. Mas então, primeiramente, vamos destrinçar aqui um bocadinho o que é a sombra, não é? Isto é algo que todos nós temos invariavelmente, e provavelmente nunca vamos deixar de o ter nesta vida. Por mais que façamos muito trabalho, é realmente um trabalho constante que nós levamos praticamente uma vida inteira a fazer, ou vidas inteiras a fazer, e essa sombra é tudo aquilo que nós não aceitamos em nós, tudo aquilo que nós não queremos ver em nós, tudo aquilo que faz parte de nós e nós não nos damos conta, por exemplo. Todas aquelas características más que nós classificamos como más, como negativas e que realmente fazem parte de nós. Bem-vinda, Sandra. Há que tempos. Muito bem-vinda aqui ao direto. Isto é a nossa sombra. É aquilo que nós podemos não ver ou não aceitar, ou seja, ou não vemos, ou se vemos, não aceitamos, hum, e que, e que nos causa realmente muito desconforto. Ok? Portanto, primeiramente, a sombra é isso. Deixem-me ver assim exemplos concretos. A nossa teimosia, o nosso orgulho, a nossa intolerância, a nossa falta de paciência, hum, as mentiras que nós classificamos como mentiras piadosas e por isso não tem problema nenhum, mas dizemos na mesma. Ah, tantas coisas. A nossa falta de autocuidado. Obrigada, Ju. Obrigada, vizinho do lado. Voz do além. Hum, Portanto, todas essas características menos positivas que nós temos em nós, que não queremos ver, que não queremos assumir, que não queremos aceitar, tudo isso é então a nossa sombra. E porquê é que a nossa sombra, tudo isso que nos causa assim tanto desconforto, pode realmente ser bastante poderoso, por um lado, e pode ser a chave para nós. Isto parece assim uma coisa meio milagrosa, meio. Mas é verdade. Só não é um processo rápido e fácil, mas é simples, na verdade. Porque é que então ela pode ser a chave para resolver todos os nossos problemas, para abrir todas as portas nas nossas vidas? Porque a nossa sombra, ela mostra-nos o caminho, ela mostra tudo aquilo que nós temos ainda a trabalhar em nós, as coisas que nós temos de aceitar em nós, no mundo à nossa volta, mas usualmente a partir de nós começa depois essa aceitação do mundo à nossa volta, né? Tudo começa por nós. Ela revela tudo e nós podemos. Olá, Joana, bem-vinda. Nós podemos depois fazer esse trabalho a partir dessa tomada de consciência. Ela vai-nos mostrar, a nossa sombra vai-nos mostrar quais os nossos bloqueios, a nossa sombra vai-nos mostrar quais os nossos traumas de infância, quais as coisas que nos diziam quando éramos crianças e que nós tomámos como sendo verdade. A nossa sombra vai-nos mostrar, muitas das vezes até a partir das coisas que nós dizemos a nós mesmas, a maneira como tratamos os outros. Ou através da maneira como tratamos os outros, a maneira como nós nos tratamos a nós mesmos. Hoje tenho que retrair-me aqui um bocadinho de falar só para meninas, porque há quase 50-50 entre meninas e meninos. Estamos aqui com mais equilíbrio. Portanto, a sombra é extremamente importante. Ela é uma bússola. A nossa sombra, na verdade,
é uma bússola, é estranho, não é? Porque a bússola é aquilo que nos mostra o caminho e usualmente nós usamos lanternas, usamos luz para nos mostrar o caminho e não propriamente a sombra, não é? A sombra não nos deixa ver, mas aquilo que nós fazemos é exatamente acender a luz para conseguirmos iluminar esta sombra que faz parte de nós, hum, porque nós não podemos negá-la, porque só negando é que os problemas se perpetuam, é que as coisas não se resolvem. Portanto, nós temos realmente de mostrá-la, deixá-la à luz, compreender, aceitar, abraçar, dar-lhe carinho, que é tudo aquilo que nós não queremos fazer, mas é mesmo esse o caminho. A sombra vai-nos mostrar os nossos bloqueios, vai-nos mostrar as nossas crenças limitantes, essas tais que vêm, se for preciso, já mesmo desde a nossa infância, ou antes, não é? Pode ser que a gente tenha até herdado dos nossos pais, da nossa herança ancestral, dos nossos avós, e por isso é que este trabalho da nossa sombra é tão importante, porque na verdade nós não estamos a cuidar-nos só a nós, nós estamos a tratar-nos só a nós estamos a cuidar todas as gerações que estão para trás e que perpetuaram isto, não é? Isto dá um certo peso nos ombros, porque realmente não é uma tarefa simples, mas não é uma tarefa fácil a fazer este trabalho. Ah, mas na verdade é muito recompensador por nós e por todos os que estão para trás, mesmo que as nossas mães, avós, pais, tios, o que seja, não compreendam propriamente e não façam o trabalho neles próprios, a verdade é que nós estamos aqui para não perpetuar isso, seja pela nossa própria descendência, ou seja, para a sociedade em que nos inserimos, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, superiores, hum, clientes, ou o que seja, ou pacientes, ou depois depende das vossas áreas, ou o que seja. Estamos cá para não perpetuar isso, nós limpando a nossa sombra ajudamos todos os outros a fazerem exatamente o mesmo trabalho. Entretanto, aqui, Prof. Gabriela e Ângela, sejam bem-vindas aqui ao direito. Portanto, isto é sobre autorresponsabilização, sim, mas é também sobre nos responsabilizarmos às vezes por coisas que nós dizemos que não temos culpa nenhuma, porque os meus pais educaram-me assim, porque a sociedade é assim, ok, mas nós temos sempre uma cota parte de responsabilidade. Há sempre algo que nós podemos fazer para mudar as coisas, ok? Há sempre, 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 sempre alguma coisa que nós podemos fazer. E usualmente isso passa exatamente pelo trabalho com a nossa sombra, por nos aceitarmos, por vermos o que é que está em nós, que está a fazer com que nós vejamos aquilo com esta perspectiva, com estes olhos. Ok? Continuando aqui do porquê da sombra ser a nossa chave. A nossa sombra revela-nos o que é que ainda nos falta amar, porque o amar e amar acondicionalmente todas as partes de nós mesmos, primeiramente, depois tudo o resto vem por arrastos, como eu disse, é o primeiro passo e é o passo mais importante da nossa escada de evolução, da nossa evolução enquanto seres espirituais, ou seja, como for que nós vejamos as coisas. Basta falarmos em desenvolvimento pessoal, que para mim é exatamente a mesma coisa neste campo. Portanto, aquilo que é a nossa sombra, aquilo que nós não vemos, as características que não gostamos em nós, ou que não gostamos, ponto, são um caminho importante, através da aceitação do amar incondicionalmente, embora seja feio, embora seja nocivo, embora seja algo que nós não queremos. Para além disso, nós, através de sabermos qual é a nossa sombra, quais essas crenças, esses bloqueios e tudo mais, nós ganhamos a consciência para perceber o que é que está a trabalhar contra nós, porque é que nós não conseguimos a relação amorosa que nós queríamos, porque é que nós não conseguimos desbloquear a nossa parte financeira, porque é que nós não conseguimos ter uma boa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso parceiro, com um tio, com uma amiga, com o que for. Porque é que eu parece que estou sempre a ter de mudar de casa, ou porque é que eu estou numa casa que não gosto, ou porque é que eu não me sinto enquadrada na cidade onde eu estou, ou no país onde eu estou, ou
you name it, está bem? Todos os problemas que nós temos, partem sempre de compreendermos primeiramente qual é esta parte sombra em nós que está a fazer com que isto aconteça, o que é que está realmente aqui a trabalhar contra nós, porque enquanto o nosso consciente diz: "Mas eu estou a fazer tudo o que eu posso, eu estou a fazer tudo o que eu consigo, eu estou a dar o meu máximo e as coisas não desenvolvem, não se resolvem", na verdade, então, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, pode estar então esta nossa sombra que nós não vemos, que nós não queremos aceitar, que nós fingimos que não vemos, a trabalhar contra nós, contra o nosso consciente, contra aquilo que nós queremos fazer. E é por isso que ela pode ser então a nossa chave. Ela mostra-nos exatamente o que é que está a bloquear, onde é que nós podemos resolver. E eu há bocado falei, e pode estar aqui uma mosca assim. Então, mas, ó Diana, estavas a dizer há bocado que não vale a pena cristais, não vale a pena, o que é que eu disse mais? Incensos, não vale a pena terapias, não vale a pena retiros. Quer isto dizer então que tudo o que tu fazes está completamente inválido? Não, mas é tudo complementar. É tudo complementar, ok? Os cristais ajudam-nos a colocar uma frequência, depois dependendo do cristal, não é? Ou mesmo as plantas é igual, ajudam-nos a colocarmos numa frequência para ajudar a desbloquear, se calhar, certos aspectos do nosso eu sombra, hum, ou podem nos ajudar a ver mais claramente onde é que nós estamos a perpetuar o problema, ou sei lá, podem nos ajudar em imensas coisas. As terapias igualmente, exatamente a mesma coisa. Os retiros ajudam muito e já vou explicar porquê, mas daqui a pouco também. Aliás, já a seguir. Vou já explicar o porquê também dos retiros poderem ser e são, sem dúvida, uma grande ajuda nisto de trabalharmos a nossa sombra, de nos desenvolvermos enquanto pessoas e enquanto seres espirituais. Um, mas tudo isso é complementar. Nós temos que estar abertos a querer fazer este trabalho, porque este trabalho não se faz sozinho. Ele precisa exatamente da nossa ação, da nossa responsabilidade, da nossa disponibilidade, da nossa dedicação, porque isto é um trabalho constante. Não é algo que nós fazemos agora durante 1 hora ou 2, como quem vai ali receber uma massagem ao spa e fica tudo bem, fica tudo resolvido. Não é esse o caso. Nós precisamos mesmo de continuar a fazer este trabalho. É um trabalho para a vida toda, como eu disse, porque o desenvolvimento pessoal é para a vida toda. E precisa de dedicação, precisa de paciência, precisa de muito amor próprio e de muita perseverança, está bem? Então agora, chegamos àquela parte importante, que é, então como é que eu posso trabalhar a minha sombra? O que é que me pode ajudar a tomar consciência da minha sombra, primeiramente, e depois também como é que eu a posso trabalhar? Quem é que quer saber? Digam-me um sim no chat. Quem é que quer saber como é que nós podemos então trabalhar a nossa sombra para desbloquearmos então certas áreas das nossas vidas, para nos sentirmos mais felizes, mais completos, para nos amarmos em pleno. Isto não há, como é que eu ia dizer, não há uma receita única que resulte igualmente para toda a gente, que funcione da mesma maneira para toda a gente, está bem? Isso não há, em parte alguma para nada. Hum, mas vou-vos dar aqui algumas dicas do que pode funcionar para vocês. Claramente é o que tem funcionado para mim. Um, e pode ser que vos faça sentido. Estou aqui já a dizer que sim, muito grata pelas vossas respostas. Entretanto, dar aqui as boas-vindas a quem tem chegado. Muito grata pelas vossas respostas. Então, primeiro passo, e é por isso também que os retiros ajudam muito, é uma das coisas que os retiros, por exemplo, ajudam, mas não tem que ser propriamente com retiros, pode ser em qualquer área das nossas vidas, em qualquer momento, mas nos retiros é mais flagrante, porque nos retiros usualmente as pessoas que lá estão foram mesmo escolhidas a dedo, energeticamente, para aquele propósito durante aquele tempo. Mas são os reflexos, são os espelhos, os nossos espelhos. O que é que isto quer dizer? São aquelas pessoas que nós atraímos para o nosso caminho e que nos espelham aquelas certas características do nosso eu sombra que nós não queremos ver em nós.
Portanto, o universo encarrega-se de meter pessoas à nossa frente que são iguais a nós, para nós nos queixarmos delas. Porque na verdade têm as características que nós não gostamos em nós, e que fazem parte da nossa sombra, ok? Isto acontece muito nos retiros. Nem sempre é, às vezes é com o terapeuta em si, ou com o facilitador, digamos assim, outras vezes é com outras pessoas que estão lá. E é sempre altamente terapêutico depois, com as práticas que se fazem, com os exercícios que se fazem, e em que nós aprendemos a ver realmente o nosso reflexo na outra pessoa e a aceitar. Depois saímos de lá bastante mais leves. É exatamente também por isso. Porque percebemos que realmente, quer dizer, volto a dizer, não é? Quem queira fazer esse trabalho interno e essa aceitação consegue fazê-lo, consegue ver isso. Mas pronto, também faz parte, obviamente, dos facilitadores ajudarem a fazer esse processo. Mas isto podemos fazer em qualquer área da nossa vida, não é? Vamos ao supermercado e há alguém que nos passa à frente na fila e nós não passamos à frente da fila a ninguém. Depois dizemos assim: não pode ser o meu eu sombra, porque eu jamais passava à frente da fila. Ok, mas onde é que tu na tua vida fizeste alguma ou tens feito sem querer, sem te dar conta, algum tipo de ação deste género? De passares à frente quando não é suposto, de olá, Dona Carminda, boa noite. Tudo bem consigo? Beijinho. De seres desonesta com os outros ou contigo, de não pensares nos outros e te colocares primeiro, de uma maneira egoísta, não de uma maneira saudável, porque às vezes é saudável nós colocarmos primeiro, não é? Mas de uma maneira egoísta, de não pensares nos outros, não pensares na maneira como os outros se sentem, por exemplo, e depois pensares porque é que te irrita tanto alguém te passar à frente. Pode ser que tenhas um sentido de justiça muito aguçado, mas pode haver outra coisa por trás. Podemos fazer este pensamento em relação a tudo, ok? Em relação a tudo. Qualquer situação que apareça no nosso dia a dia, qualquer pessoa que nos apareça no nosso dia a dia, seja ela quem for. Há uma cultura, que é a cultura do Havaí, que através da filosofia do Ho Oponopono, não sei se vocês já conheceram ou não, já tenho falado aqui em alguns diretos, mas já vem há um tempinho, que acredita que todos nós somos exatamente o mesmo ser, somos exatamente a mesma pessoa, vá, se quiserem, a mesma alma, a mesma origem. Todos estamos ligados, tudo está ligado, não só todos, mas tudo está ligado. Portanto, isto foi algo que me ajudou também depois de fazer a formação do Ho Oponopono, foi perceber que realmente, se cada um de vocês que está aqui até, por exemplo, hum, é exatamente o mesmo ser que eu, então vocês realmente espelham e espelharão sempre tudo o que há em mim, seja o melhor, seja o pior. Portanto, tanto aquela pessoa que é aos meus olhos, com a minha vesguice, com a minha miopia, é uma excelente pessoa e é uma fantástica pessoa, também a minha miopia, a minha vesguice, também me vai mostrar alguém que seja extremamente desagradável, que me trate super mal, que me diga que faça coisas que eu jamais faria a alguém na minha vida. Digo eu, meu eu consciente, mas na verdade eu sei que se aquilo me surge é porque eu tenho aquilo dentro de mim de alguma maneira, aquela energia a manifestar-se, embora possa não ser de maneira literal, mas de uma maneira mais metafórica, digamos assim. Então, este é um dos passos para nós podermos trabalhar na nossa sombra, é apercebermos e tomarmos consciência da nossa sombra através da observação do outro, através da observação das circunstâncias, das situações, dos problemas que surgem. Hum, tudo isso, está bem? Porque se está cá fora, está cá dentro. É só isso. É sempre, tudo o que está cá fora é sempre um reflexo do que está cá dentro. Depois outra coisa é a autoobservação, não é? Nós nem sempre precisamos dos outros, que os outros espelhem quem nós somos, para nós percebermos como é que nós somos. E nesse campo é muito bom nós fazermos realmente autoobservação.
nós estarmos alertas em relação nem sempre às nossas ações, mas sempre às nossas emoções e aos nossos pensamentos. Porque muitas das vezes a coisa não sai cá para fora, nós não agimos de maneira propriamente incorreta, mas no plano dos pensamentos e das emoções já aconteceu, não é? Já demonstramos raiva em relação a alguma coisa ou em relação a alguém, já resmungámos muito, hum, já já pensámos em mil e uma coisas que íamos fazer, eh, para nos vingarmos deste ou daquele, sei lá, estou a dar aqui exemplos, depois vai depender de cada um da maneira como reage. Mas, e não quer dizer que isto seja uma coisa constante e que estejamos o dia todo neste registro, está bem? Eu espero que assim não seja. Mas há sempre alturas em que isto surge, em que nós temos que lidar com estas emoções humanas, mas exacerbadas e que realmente nos mostram o nosso eu sombra. E nem sempre tem a ver com o outro, tem mesmo a ver, com nós mesmos e com esta maneira como nós lidamos com o que nos acontece no dia a dia. Portanto, nem sempre tem a ver com a maneira como o outro nos trata, mas como nós pensamos tratar o outro ou como nós tratamos o outro. Isso está também parte, faz também parte do nosso eu sombra, da nossa sombra. E é importante não nos recriminarmos e não nos culparmos quando isso acontece. Alguém que ia surgir é provável que alguém possa sentir isso, por vezes sinto isso. É muito importante nós não nos culparmos, responsabilizarmos, sim, culparmos não, sentirmos ressentimento, em relação a nós mesmos, não, eh, porque faz parte do nosso processo, por pior que possa parecer, não é? Por pior que nos possamos sentir, mas faz parte do processo e é só uma maneira de nós voltarmos a afinar a bússola, não é? A voltarmos a colocar-nos no nosso caminho. E tomar consciência é o primeiro passo, realmente. Seja de uma maneira que aqui disse, ou seja da outra, ou seja através de vermos o outro e de refletirmos através do que o outro nos diz, faz, como lida connosco, ou as circunstâncias, seja através de como nós lidamos, seja de uma maneira ou de outra, o primeiro passo é sempre tomarmos consciência. Portanto, é por aí. E depois, tomarmos consciência. Quem me dá aí sugestões? O que é que vocês acham que podemos fazer depois de tomar consciência? Quer ver aí sugestões engraçadas? Sei que alguém vai sequer responder. Vocês estão muito pouco responsivos hoje. Também não está muita gente, isto não distribuiu muito. Não sei o que é que se passou hoje, mas não está aqui muita gente. Temos aqui umas 9 pessoas, agora já tivemos um bocadinho mais há bocado. O que é que vocês acham? O que é que vocês costumam fazer, não é? Vocês se calhar até já estão também dentro deste caminho, desta prática de aceitação de todas as partes de nós mesmos, não é? O que é que vocês costumam fazer? O que é que vocês hum, têm feito ou costumam fazer por vezes? Porque nesta parte então pode ser muito diferente para cada um de nós. E cada um de nós tem um sistema ou uma prática ou uma filosofia à qual recorre. Dá só mais um tempinho para ver se alguém me responde, senão salto para o spoiler. A Ana diz que sofre de falta de paciência. Olhem, eu vou aqui vou aqui falar sobre isso e tenho para vos dizer que tenho sofrido muito de falta de paciência para aí nos últimos 3 ou 4 dias. Tenho sofrido muito de falta de paciência, Ana, não estás sozinha. Mas lá está, é importante nós tentarmos ao máximo não nos deixar ir, mas também não nos recriminarmos porque isso acontece às vezes. Há influências até externas, não é? Já vos falei da influência da Lua, da influência das frequências de Schumann, a frequência da Terra, não é? Nós que somos mulheres sensíveis e empáticas, às vezes as pessoas que estão à nossa volta,
A Ana diz que respira fundo e tenta ter outra abordagem. Ok. Isso do tentar ter outra abordagem está muito inespecífico, está muito geral. Se quiseres depois deixa aí, nos comentários o que é para ti tentar ter outra abordagem. É na maneira como falas com o outro, tentas mudar os teus pensamentos, o que é que tentas fazer? Depois dizem isso, se quiseres partilhar connosco. Então, uma vez que a Ana teve aqui a boa vontade de me responder, mas mais ninguém me responde, mais ninguém me diz nada. Eu vou dar o spoiler aqui. Vou quebrar aqui o secretismo. A Joana respondeu também. Escrevo sobre o que sinto. Fantástico, muito fantástico. Não sei se dá para dizer muito fantástico, mas é isso. É uma ótima maneira. Estou sempre a recomendar a toda a gente que escreva, seja o que for. Nós ontem fizemos uns bons exercícios de escrita, não foi, Joana? No Círculo da Floresta. Escrever é sempre uma ótima maneira de fazermos limpeza, de fazermos transformação interna. Enquanto nós escrevemos à mão, está bem? Enquanto escrevemos à mão, arrumamos muitas coisas nas gavetas cá dentro. Escrever à mão é diferente de escrever ao computador ou escrever no telemóvel. Portanto, se o fizerem, sempre à mão. Então, vou destrinçar então aqui o que é que eu tenho para mim como uma ótima prática e que pratico muito, quando isto acontece, sobretudo. O Ho'oponopono, que já tinha falado há bocado, está bem? O Ho'oponopono para mim é a técnica para nos ajudar a lidarmos com a nossa sombra. E o que é o Ho'oponopono? Vou aqui relembrar para quem ainda não tinha vindo aqui aos diretos, ou para quem ainda não fez nenhuma formação comigo, ou ainda não ouviu falar sobre isto, ou nem a mim, nem a outra pessoa qualquer. O Ho'oponopono é uma técnica havaiana, como tinha dito há pouco, que nos ajuda então a fazer essa limpeza de todas as memórias que nós temos associadas dentro de nós, que nos fazem ser este nosso eu sombra, ou que fazem com que as circunstâncias à nossa volta sejam então percebidas por nós através da nossa lente suja, digamos assim, da nossa maneira de ver poluída, que nos fazem ver então problemas, que nos fazem ver situações que nós não gostamos, pessoas que sofrem, nós a sofrer e tudo mais. E o Ho'oponopono faz isso de uma maneira muito simples, dizendo apenas algumas frases. E é apenas isso que nós temos de fazer. E as frases são, acredito que vocês já conhecem. Eu tenho sempre que me esforçar para dizer em português para vocês, porque eu fiz a formação em inglês e repito sempre a mim em inglês. Mas as frases são: sinto muito, perdoa-me, obrigada, sou grata, eu te amo. Não é esta a ordem. Eu amo-te, sinto muito, sou grata. Isto é terrível. Então calma. Eu amo-te, sinto muito, perdoa-me, sou grata. Acho que é isso. É isso. Ah, agora consegui. Vocês conseguiram apanhar? Não escrevo. Que no Instagram vai ser um bocadinho mais difícil. Mas se não escrevo no Facebook e depois ponho nos comentários quando publicar aqui a live. Portanto, eu amo-te, sinto muito, perdoa-me, sou grata. Ou grato, não é? Dependendo. Ok? E é só dizerem isto para vocês mesmas. Sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grata, sim. Eu troco um bocadinho a ordem. A Ana diz: respeito-me tal e qual como sou. Isso era a resposta a teres outra abordagem? Ok, depois dizia: sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. É isso. Só que vocês estão. A Joana não, mas aqui a Sónia está a dizer meio brasileirata. Como me perdoa e te amo. Vocês digam as coisas como vocês falam no dia a dia, tá bem? Porque senão não vai ter a mesma força energética. Não, não, diz a Ana, ok. Isso é uma afirmação, então respeito-me tal e qual como sou. Olá, Mónica, bem-vinda. Bem-vinda também, Sónia, não tinha dito, mas bem-vinda.
Estava aqui a dizer, vocês digam as coisas tal e qual, façam as vossas... Ho'oponopono são aquelas 4 frases. Essa frase não faz parte do Ho'oponopono. Vocês vão encontrar 1001 versões e músicas com afirmações do Ho'oponopono com não sei quantas frases. O Ho'oponopono são estas 4 frases, vocês não precisam de inventar mais nada. Aliás, o Ho'oponopono, esta técnica do Ho'oponopono já funciona se vocês disserem só uma das frases. Às vezes complica-se muito por se inventar. Às vezes também invento um bocado. Internamente, cá nos meus processos. Dificultamos muitas coisas quando as coisas são simples. É só dizerem estas 4 frases para vocês ou então dizerem só uma. Está bem? É tão simples quanto isso. E tudo começa a mudar na nossa perspectiva. Da nossa vida, da maneira como lidamos com os outros. Os problemas começam-se a resolver. Tudo, única e exclusivamente, porque nos aceitamos como somos, como seres divinos que somos. Como sendo parte do todo, porque somos parte de um todo. Estamos todos ligados uns aos outros. Somos todos da mesma matéria. Porque é isso. Nós somos almas que se separaram há um tempo, não é? Andamos aqui a descobrir-nos, mas no final voltamos todos ao mesmo. A um mar de almas, onde todos pertencemos. Não quero ir contra as vossas crenças, ok? Estas são as minhas só. Fez-vos sentido? Isto que estivemos aqui hoje a falar sobre o poder da sombra, fez-vos sentido? Digam-me aí no chat se sim ou se não. Ou se mais ou menos. Para ter uma noção se falei estrangeiro. Sabem, isto da sombra demorou muito tempo a entrar. Porque nós muitas das vezes criamos uma extrema revolta em relação a estas partes de nós e em relação às pessoas à nossa volta. E não queremos aceitar que aquilo esteja dentro de nós. Ou não queremos aceitar que temos que aceitar o que é péssimo em nós. Aceitar e amar não significa ser demasiado permissivo. Nós temos que ter limites também, não é? Isso é importante. Tanto limites nós mesmas, dizermos um dia, olha, já chega, não me trato mais desta maneira, acabou-se. Não perpetuo este hábito horrível que eu tenho, não... mas também com os outros e com as circunstâncias. Aliás, é muitas vezes ótimo quando nós... Aliás, é sempre ótimo, mas há alturas em que é mesmo excelente quando nós batemos mesmo ali no nosso limite. Porque às vezes se não batermos lá, nós não mudamos. E passamos a vida no marasmo, num marasmo total e abrangente. Que a Ana e a Joana dizem que fez sentido. Espero que tenha feito sentido para mais gente. Está bem? Se tiverem questões, eu deixo agora aberto a que vocês possam fazer todas as perguntas que tenham ou partilhas em relação a isto. Está bem? E já agora, se tiverem temas que gostassem que eu abordasse aqui nos diretos, eu quero empurrar-me a um vídeo agora só daqui a um mês e a vir mais vezes, está bem? Portanto, se tiverem temas que vocês gostassem que eu abordasse aqui nos diretos, enviem-me mensagem privada ou então deixem aqui nos comentários também. Mesmo que seja depois na gravação, eu leio os comentários sempre todos. Portanto, podem deixar. E as dúvidas a mesma coisa, está bem? Bem, agora, esqueci-me de avisar logo de início. Tramada, mas aviso agora. Eu quero fazer um anúncio. Quero fazer um... Eu ia dizer um anunciamento, que é terrível. É um anúncio. Está bem? Eu estive aqui a pensar. Vocês já devem ter visto, se calhar, pelo menos algumas das pessoas que aqui tenham por aqui andado nas últimas semanas, mais ou menos, se calhar, aí no último mês, que eu abri as inscrições para o retiro do Floresta, que vai ser em Mafra, aqui em Mafra, dia 28, 29 e 30 de outubro, que vai ser um retiro
um retirozaço na Quinta da Enxara, que é uma quinta excelente, fantástica, no meio da natureza, com alimentação saudável, hum, que eu já lá estive e já lá passei um tempinho. E eu vi, menos tempo do que o tempo do nosso retiro, e vim, assim, leve, e não fiz lá grandes exercícios, não fiz praticamente nada, e vim leve da Quinta da Enxada, porque o ambiente é realmente terapêutico, é realmente muito relaxante, estamos ali no meio da natureza. Mas obviamente no retiro nós vamos ter outras atividades, vamos fazer meditação com a natureza, vamos ver as espécies de plantas que há por lá e como é que as podemos utilizar. Vamos fazer mais o quê? Vamos contar histórias à fogueira, vamos fazer rituais de limpeza energética, vamos fazer um ritual de Samhain. Eu não sei se vocês viram lá isso escrito, isto não, tipo, o que é isso, mas não sei se vocês já notaram, mas estamos ali, o retiro está mesmo em cima da. Eu vou fazer o anúncio, está bem? Eu não me esqueci que ia fazer o anúncio. Esqueci-me de início que vos avisar, mas não me esqueço agora. Alô, Sofia. Um, mas então o que é o Soulane? Não sei se vocês já repararam, o retiro cai mesmo ali no final do mês de outubro. E do final do mês de outubro para o início do mês de novembro, o que é que nós temos? O Dia das Bruxas. Nós hoje em dia falamos em Dia das Bruxas e pensamos, muitas das vezes, que o Dia das Bruxas é uma americanice que nós trouxemos para o nosso país. Mas não é. Na verdade, nessa altura cai uma festividade celta, ou seja, os primórdios da nossa civilização aqui portuguesa, e é uma festividade que fala sobre o nosso contacto com o mundo espiritual, com o que está para lá do que é visível. E eu não podia deixar de aproveitar que o nosso retiro vai cair exatamente nessa data. Não podia deixar de aproveitar para fazermos algo relativamente a isso. Portanto, numa das noites do nosso retiro, nós vamos fazer exatamente uma cerimónia de fogo para celebrar os nossos ancestrais, para irmos curar então aquilo que vem já de gerações anteriores. E honrarmos as pessoas que vieram antes de nós, o conhecimento que elas nos trouxeram, de tudo, não é? De plantas, do mundo espiritual, dos cristais, tudo isso é conhecimento que nós herdamos e práticas que nós herdamos dos nossos ancestrais. Portanto, vamos ter também um ritual de Samhain à noite com fogueira, onde vamos contar assim também algumas histórias. Temos muitas atividades para esses dias também relacionadas com criatividade, com deitarmos um pouco as nossas emoções cá para fora e libertarmos este nosso eu sombra. Claro que também fazendo esse exercício com a ajuda de todas as meninas que vão estar connosco e que vão servir de espelhos. Vamos servir de espelhos umas das outras, como sempre. Então eu queria fazer um anúncio. Eu pensei como é que vos poderia servir para além do tempo do retiro. Como é que vos poderia ajudar para além do tempo em que estamos lá? São 3 dias, que é bastante tempo, parecendo que não, porque o tempo na Quinta da Enxara é muito mais lento, vocês vão perceber quando lá estiverem, porque na verdade nós estamos num sítio que não tem ruído. Passam alguns carros lá longe, mas é um sítio sem ruído, na calma da natureza. O tempo passa mais devagar, são 3 dias que são intensos e são longos, passam devagar para nós podermos aproveitá-los ao máximo. Mas de qualquer dos modos eu queria que vocês tivessem algo com o qual ficassem e que pudessem ter acesso depois, mais tarde. E que vos agregasse valor, que fosse também complementar o trabalho que lá vamos fazer. Também vamos fazer workshop de preparação de remédios naturais, vamos fazer mesmo várias práticas. E então o que é que eu decidi? Decidi que vos vou dar bónus. Quero-vos ajudar a vocês implementarem aquilo que lá aprendem. Vou ler aqui só assim muito rapidamente o que é que nós vamos fazer, as atividades que vamos fazer. Meditações com seres da natureza, histórias da floresta, respiração consciente, caminhada de reconhecimentos de plantas medicinais e árvores de sabedoria, trabalho de desbloqueio da criatividade com as árvores,
preparação de remédios naturais, ritual de limpeza e alinhamento energético, então a cerimónia de fogo de Samhain que eu estava a falar. Pode haver alterações no programa, pode ser que misturemos para aqui umas outras coisas que sejam complementares e para fazermos um trabalho mais completo. E depois também vai depender, obviamente, como é que está o tempo, não é? Se estiver a chover não conseguimos ir ver as plantas, mas fazemos outras atividades dentro dos espaços fechados lá da quinta. Ou trocamos, pode ser que um dia esteja a chover, mas outro não esteja, não é? Embora a chuva também vá dar ali uma mística fantástica no meio da natureza. Mas então o que é que eu vou aqui juntar para quem fizer a inscrição no retiro? E quem já se inscreveu, quem está aqui já se inscreveu, vocês têm acesso, está bem? Vocês vão ter acesso a tudo, não é só para quem se inscrever agora, é para quem se inscrever para o retiro e pronto. Vão ter acesso a um curso de cristaloterapia, está bem? Que eu vou melhorar muito o curso que eu já tenho, pôr para lá umas quantas coisas a mais, que ainda lá não estão. Curso online, para vocês terem acesso. Vou-vos facultar também uma aula sobre como criar o vosso altar natural em casa, ou seja, como terem um cantinho da vossa casa, que é um cantinho da natureza. Vou-vos dar acesso a 3 meses gratuitos do Círculo da Floresta, que algumas das meninas que aqui estão lá, e é essencialmente um grupo de mulheres onde nós nos encontramos quinzenalmente e com um tema por mês, para falarmos sobre alguma terapia, para vos dar algum exemplo prático. Ontem, por exemplo, estivemos no nosso encontro e ensinei a criar mantras pessoais poderosos, ou seja, mantras que ressoam connosco e que nos ajudam aqui, olhem, a trabalhar a nossa sombra. Entre outras coisas, que também vamos falar depois no próximo encontro, vamos vamos fazer exercícios mais práticos aqui para a nossa sombra também, como combinado ontem. Portanto, o Círculo da Floresta então, vou-vos dar então 3 meses gratuitos de acesso ao Círculo da Floresta. Vou dar também o desconto de 20% no próximo retiro, portanto, quem vier a este primeiro retiro vai ter desconto no retiro seguinte, que vai ser, espero eu, na primavera, se nada acontecer que não me permita fazê-lo. Vocês vão também ter, quem se inscrever também vai ter acesso ao primeiro mês da mentoria da floresta, que vai ser lançada brevemente, eu não consigo ainda dizer quando, mas vai ser brevemente. Vão também ter acesso a uma aula sobre como isto, as meninas que já estão no Círculo da Floresta já não lhes é totalmente estranho. Como acalmar os pensamentos através da conexão à floresta, como desbloquear a vida através dos banhos de ervas, como trabalhar a energia com a ajuda das árvores e técnicas para fazer meditação mais facilmente, porque eu sei que muitos de vocês têm alguma dificuldade em meditar, portanto, isto é também para vos ajudar a vocês conseguirem meditar mais facilmente. Ok? Ora, isto tudo, tirando o valor do retiro, só isto tudo, estas aulas, o desconto com a mês de mentoria, o curso de cristaloterapia, os 3 meses de Círculo da Floresta, isto tudo, se não fosse gratuito para quem entra no retiro, teria o custo de 457€. Ok? Mas eu quero mesmo ajudar-vos a decidirem e a virem juntar-se a nós, porque realmente não há nada como o presencial, por mais que eu goste do online, não há nada como o presencial, e são ali 3 dias intensos de muito companheirismo, primeiro que tudo, entre todas nós, porque estamos ali a fazer os processos em conjunto, não é? E eu para vos guiar, no caso. Mas a quinta só por si já é terapêutica. Vamos estar a fazer um detox físico, mental e emocional através da própria alimentação também, que ajuda imenso a fazer detox ao corpo, enquanto estamos a fazer depois os outros exercícios. Somos muito bem nutridas pela cozinheira do espaço. O espaço em si, como eu estava a dizer, já é terapêutico só por si. Portanto, isto é um combo, depois com estes pontos todos. Eu quero mesmo ajudar-vos na vossa decisão de se juntarem a nós e de virem à Quinta da Enxada. Aqui no Facebook eu vou deixar novamente aqui o link para mais informações e para fazer das inscrições. Está já com esta informação já lá colocada para vocês poderem aceder, está bem? Deixo aqui no chat. No Instagram, quem queira ver está na minha bio, está bem? Vocês clicam no link que está na bio e depois tem logo o primeiro botão que diz retiro. Está bem? É isso.
eu espero muito que vocês tenham gostado deste direto e deste anúncio. Ah não, fico triste se tu não conseguires vir, mas olha, se não for agora é para a próxima. Pode ser que, não sei, que a vida se ajuste de alguma maneira. Deixemos nas mãos do universo. É daquelas coisas mesmo que temos de aceitar e fazer trabalho interno, porque as circunstâncias externas é difícil. Não conseguimos fazer muito mais do que o que já fazemos, né? Mas é isso. Em princípio, depois eu farei um outro retiro na primavera, mas é uma mística completamente diferente. Agora é ali no Soém, naquela altura de festividade celta, e o povo celta para mim é aquela coisa. É uma altura muito, muito poderosa, a altura do Soém. Fiquei muito feliz porque o retiro não era para ser nesta altura, mas os astros alinharam-se para que assim fosse, por alguma razão. Portanto, assim é. Em relação ao retiro em si, tenho ouvido algumas dúvidas. Vocês agora, para fazer a inscrição, só precisam fazer o pagamento da inscrição em si e não o retiro na totalidade, está bem? Portanto, e se quiserem fazer pagamentos faseados, não precisam de lá estar a fazer o pagamento todo agora, podem fazer pagamentos faseados, tipo pagar a inscrição agora e pagar o resto do retiro antes do retiro, está bem? Alguma dúvida que tenham, alguma dificuldade que tenham, falem comigo, está bem? O valor que está agora ao retiro só vai estar até dia 30 deste mês, são mais 11 dias aproximadamente. A partir daí depois vai subir novamente o valor do retiro. Portanto, tenham isso em conta. Há pessoas que me perguntaram se podem, se é obrigatório entrarem logo na sexta-feira ou se podem juntar a nós no sábado. Podem se juntar a nós no sábado, não é obrigatório virem na sexta. Ou não é obrigatório virem na hora de entrada logo na sexta e entrar um bocadinho mais tarde. Isso tem que ser falado comigo, para eu ter consciência de quem é que vem depois ou não vem, e não há alterações de valor, independentemente de vocês virem no sábado, está bem? Outra questão. Perguntaram-me se é preciso ser algum tipo de formação ou experiência em reiki, espiritualidade, retiros. Não é preciso nada. Qualquer pessoa, tenha ou não tenha experiência ou conhecimento dentro destas áreas, ou pessoas que nunca tenham meditado ou o que for, podem juntar-se a nós também. Ninguém fica de fora. Quem não sabe vai aprender. Fazemos as coisas devagar, toda a gente consegue fazer. O que importa não é a rapidez, é a profundidade com que se fazem as coisas, a verdade com que se faz as coisas, e isso é o mais importante, está bem? Ninguém fica para trás. E se tiverem alguma dúvida que não esteja coberta por estas dúvidas que aqui estive a responder, entrem em contacto, está bem? Quero ajudar-vos a que possam vir, a que possam estar connosco. Sim? Muito grata por este direto, muito grata por poder falar sobre este assunto do poder da nossa sombra, e agora não se esqueçam de pôr em prática, está bem? Porque senão aquilo que eu tive aqui a falar não te serviu de nada. Tá bom? Portanto, vamos lá aplicar isso. Só assim é que nós vivemos vidas felizes, só amando-nos completamente e aceitando-nos e, e a tudo nas nossas vidas por completo. Sim, com muito amor por nós e pelos outros. Gratidão imensa, vocês que aqui estiveram. Um beijinho enorme nos vossos corações e que tenham uma semana muito feliz. Não sei quando é que volto a fazer direto, mas eu juro que. Eu não vou jurar, porque é mais jura mais menos. Mas o que eu vou jurar é que eu vou fazer esforço para vir mais vezes e não ficar tanto tempo sem cá vir. Isso eu juro. Isso eu juro. Beijinho, beijinho grande Ana, beijinho grande Sofia, Joana, Sónia e não sei quem mais por aqui está. Ana, se não vier cá antes, até quarta-feira, não esquecer, temos sessão de terapia em grupo. Já agora, se alguém quiser participar, envie mensagem privada para poder participar, está bem? E Sofia e Joana, até domingo, se eu não vier antes, para o nosso Círculo da Floresta. Beijinho grande, uma ótima noite para vocês.